No silêncio solene dos desertos do Egito e nas sombras de mosteiros antigos, repousa um dos manuscritos mais enigmáticos da história da humanidade, o Codex Sinaiticus. Descoberto em partes ao longo do século XIX, esse manuscrito antigo é muito mais do que apenas um livro velho com palavras desbotadas. Ele é um portal direto para os primeiros séculos do cristianismo, um testemunho das versões mais antigas da Bíblia que conhecemos, e uma chave para entender as transformações que o texto sagrado sofreu ao longo do tempo. O próprio nome Sinaiticus remete ao mosteiro de Santa Catarina, aos pés do Monte Sinai, onde parte desse códex foi descoberta por Constantin von Tischendorf em 1844. Mas o que esse códice tem de tão especial? Por que ele é considerado por tantos estudiosos como uma das versões mais autênticas das escrituras cristãs? Datado do século IV, o Codex Sinaiticus é um dos mais antigos manuscritos bíblicos completos já encontrados. Escrito em grego uncial, em pergaminhos de pele de animal, ele contém grande parte do Antigo Testamento, na versão Septuaginta, e todo o Novo Testamento, além de alguns livros que não fazem parte da Bíblia canônica atual, como a Epístola de Barnabé e partes do Pastor de Hermas. Esses acréscimos são por si só intrigantes. Revelam um tempo em que os limites do que era considerado inspirado por Deus ainda estavam em debate. O Códex nos transporta para um momento anterior à consolidação da Bíblia como a conhecemos hoje, quando diferentes comunidades cristãs circulavam diversos textos sagrados, cada uma com sua própria ênfase teológica e espiritual. É como se estivéssemos lendo uma Bíblia paralela, anterior aos cortes, adaptações e traduções que moldaram o texto ao longo dos séculos. Um texto mais cru, mais próximo das origens, mas ao mesmo tempo, mais livre. A comparação entre o Codex Sinaiticus e as versões atuais da Bíblia revela mudanças sutis, mas significativas, em passagens cruciais. Algumas frases do Novo Testamento aparecem com palavras diferentes, outras foram suprimidas ou suavizadas nas versões posteriores. Em Marcos 16, por exemplo, os versículos finais, que falam sobre a aparição de Jesus ressuscitado e os sinais milagrosos que os crentes fariam, não aparecem nos Sinaiticus, sugerindo que esses trechos podem ter sido adicionados posteriormente. Isso levanta uma questão profunda: até que ponto o texto bíblico que chegou até nós é resultado de revelação divina ou de decisões humanas ao longo da história? O mistério em torno do manuscrito aumenta quando consideramos como ele foi encontrado. Tischendorf, um estudioso alemão, recebeu autorização para visitar o mosteiro de Santa Catarina e lá encontrou parte do códex prestes a ser descartada ou usada como acendimento para o fogo. Ele reconheceu de imediato o valor daquele texto e iniciou um processo complexo de negociação com os monges e autoridades eclesiásticas. Ao longo dos anos, foi recolhendo partes do manuscrito e levando-o para a Europa, onde passou a ser estudado com fervor. Atualmente, o Códex está dividido entre 4 locais: a Biblioteca Britânica, a Biblioteca da Universidade de Leipzig, a Biblioteca Nacional da Rússia e o próprio Mosteiro de Santa Catarina. Essa dispersão física do manuscrito é simbólica de como a verdade espiritual contida ali foi, também, fragmentada ao longo do tempo. No campo espiritual, muitos veem o Codex Sinaiticus como uma revelação. Uma Bíblia mais próxima da essência original dos ensinamentos de Jesus, livre das influências políticas e teológicas que moldaram a estrutura da Igreja institucionalizada. Se considerarmos que os concílios ecumênicos, como o de Nicéia, tiveram papel decisivo na escolha dos livros canônicos, podemos entender como certas mensagens foram favorecidas em detrimento de outras. Os evangelhos gnósticos, por exemplo, que trazem uma visão mais interiorizada e esotérica da divindade, foram excluídos do cânone oficial. Já os Sinaiticus, embora não contenha esses evangelhos, nos mostra que a fronteira entre o que era aceito ou rejeitado ainda era fluida naquela época. Algumas sociedades esotéricas e espiritualistas contemporâneas olham para o Códex como um objeto de poder espiritual. Não apenas por seu conteúdo, mas pelo que ele simboliza, o retorno a uma espiritualidade mais pura, direta, não mediada por dogmas rígidos. Na teosofia, por exemplo, a ideia de um conhecimento antigo e oculto que perpassa as religiões encontra eco no próprio Sinaiticus, que parece sussurrar verdades esquecidas pelo tempo.
A Epístola de Barnabé, presente no manuscrito, fala de um cristianismo mais simbólico, mais ligado à ideia de iluminação interior do que à simples obediência exterior. Já o Pastor de Hermas, outra obra incluída, descreve visões místicas e encontros com seres espirituais que orientam o protagonista a seguir uma vida de pureza, disciplina e ascensão da alma. Curiosamente, há quem afirme que o próprio surgimento do manuscrito no século XIX, período marcado por um renascimento espiritual no Ocidente, não foi coincidência. Era como se o universo estivesse pronto para redescobrir algo que havia sido ocultado por séculos. Um despertar. Uma nova era de questionamento. E o manuscrito, com seu grego antigo e páginas amareladas, tornou-se um símbolo silencioso dessa mudança de paradigma. Mesmo no meio acadêmico, sua presença força um olhar mais crítico e menos dogmático sobre as escrituras. O que antes era tido como imutável, agora é visto como parte de um processo histórico e espiritual em constante transformação. Do ponto de vista histórico, o Códex também é uma obra-prima da arte e da ciência antiga. Foram necessárias centenas de peles de animais para produzir os pergaminhos. 4 escribas diferentes trabalharam em sua confecção, cada um com seu estilo, revisões e correções. Detalhes minuciosos revelam que ele passou por diversas mãos e foi reeditado mais de uma vez. Pequenos símbolos marginais, notas de rodapé em grego antigo, correções feitas com tintas diferentes, tudo isso conta uma história paralela à da própria Bíblia. Uma história de seres humanos tentando registrar o divino com os instrumentos que possuíam. E aqui está talvez o aspecto mais tocante de todos. Ao observar o Codex Sinaiticus, podemos imaginar os monges escribas, sentados à luz de velas, mergulhados em contemplação, escolhendo cuidadosamente cada palavra, conscientes de que estavam registrando algo sagrado. Era mais que caligrafia, era oração. Era intenção espiritual transformada em tinta. E essa energia permanece viva nas páginas do Códex. Não é à toa que quem o estuda com profundidade relata um certo arrepio, um chamado silencioso à verdade interior. Algo que nenhuma tradução moderna consegue replicar. O Codex Sinaiticus, então, não é apenas um manuscrito antigo. É um espelho do cristianismo primitivo, uma centelha de luz preservada através dos séculos, e talvez uma das peças mais próximas daquilo que poderíamos chamar de a verdadeira Bíblia. Não no sentido dogmático, mas no sentido de essência, de verdade que atravessa o tempo e as instituições. Em uma época em que muitos buscam respostas, ele continua a sussurrar que talvez as respostas estejam mais perto do que imaginamos, escondidas entre linhas apagadas pelo tempo, esperando para serem redescobertas. E nesse reencontro com o antigo, algo em nós também desperta. Como se as páginas amareladas do Códex não fossem apenas história, mas memória. Uma memória ancestral, espiritual, que nos lembra de que a jornada em busca do divino é contínua, e que, por vezes, os caminhos esquecidos guardam os segredos mais preciosos da alma humana.